Legal, o programa eu vou até dizer que é muito egoísta, né? Não só por a pauta me interessar, mas também por ser um craque, de um fã desse craque aqui. Já acompanhei o trabalho dele há algum tempo, acompanho nas redes sociais e tem muitas curiosidades da indústria aeronáutica muito similares e com alinhamento para a indústria automotiva, por isso que o Bortoli está aqui com a gente hoje. Bortoli, vamos começar alinhando então o programa com o Ligados na Tomada. Como que funciona a eletrificação na aviação? Um pouco mais complicado que no mundo automobilístico, né? Porque o peso na aviação é muito importante e você tem que alinhar peso e sustentação. Então tem que ser o mais leve possível para você conseguir ter eficiência no voo. E quando a gente fala de aviões de pequeno porte, é muito mais viável. Já tem vários aviões de pequeno porte que transportam 4 pessoas voando elétricas, né? Muito em fase ainda de testes e certificação, mas já tem aviões certificados. Até na aviação que funciona muito isso é para treinamento de pilotos, porque aí você elimina o preço de combustível, então você consegue deixar a hora de voo mais atrativa para o aluno pagar, né? Mas quando a gente entra num âmbito assim de aviões de grande porte para transportar centenas de passageiros, que é a aviação comercial grande, né, que a gente está acostumado a ver, aí o negócio fica bem mais complicado, porque você precisa eliminar o peso da bateria durante o voo. O que é impossível. E bateria deixa até o carro bem mais pesado, com centro de gravidade muito baixo, realmente seria bem difícil na aviação, né? Exatamente. Num avião, a partir desses aviões todo avião quando você decola você tem um peso, quando você pousa você tem outro, porque você queimou combustível, né? O carro é a mesma coisa. Só que isso na aviação é calculado. Então, a partir de um determinado tamanho de avião, você já calcula o peso máximo de pouso, que é diferente do peso máximo de decolagem. Ou seja, você não pode pousar um avião Boeing 777, por exemplo, logo depois que você decolou com o tanque cheio. Você tem que ou jogar o combustível fora ou queimar esse combustível, porque ele é projetado para pousar mais leve do que decolou. Aí vem o problema de baterias. Você não tem como alijar a bateria no meio do voo. Claro. Então o avião ele vai decolar e pousar no mesmo peso. Logo, os projetos de aviões que existem hoje não funcionam. Tem que criar novos projetos, novas tecnologias para poder fazer isso acontecer. Mas repito, na aviação de pequeno porte isso já é possível, né? Já tem várias coisas acontecendo. Agora o grande porte vai demorar um pouco, o híbrido vai vir primeiro. A gente falava, Fernando, um pouco antes de entrar no ar, com essas similaridades que existem da indústria automotiva com a aviação, e uma delas que me chamou muito a atenção foi quando nos carros, eu já tinha visto isso em aviões, esse comando em aviões, carros hoje que eles são interiormente ligados à aceleração, à frenagem, à condução com fly-by-wire. Há quanto tempo existe isso na aviação? O primeiro avião fly-by-wire foi desenvolvido nos anos 70 e anos 80. Então já faz mais de 40 anos que a gente tem fly-by-wire, né? Começou lá com o primeiro Airbus, o A300, aí depois veio toda a linha Airbus, aí o Boeing 767, né? E vou além, se a gente pegar na indústria a aeronáutica militar, é antes ainda, porque muita coisa que a gente vê na indústria civil saiu do militar. Sim. Né? E então o fly-by-wire já é bem antigo, funciona hoje. Explica para nossa audiência o que é o fly-by-wire. Fly-by-wire é o seguinte, é você conectar o manche, né, e outras partes de controle de voo na superfície de comando através de computadores, né? Então os aviões sem cabos, né? Sem cabos conectando. Então os aviões eles tradicionalmente têm cabos e roldanas, né? Cabo de aço ou outro tipo de material passando por várias roldanas e liga lá o manche até o profundor lá atrás, naquela asa que tem atrás. Aí o fly-by-wire mudou isso e essa conexão é eletrônica, né? Então passa por computadores para fazer essa comunicação. Então você não está mexendo diretamente a superfície de comando. E aí isso facilitou muita coisa na aviação, isso viabilizou muito projeto. Um projeto, inclusive, que foi viabilizado pelo fly-by-wire é o avião mais caro do mundo, o B-2 Spirit, que é aquela asa voadora. Sim. Né? Então, aquele avião só consegue ser viável pelo fly-by-wire, porque senão um humano não consegue pilotar aquilo com efetividade, né? E você vê, e isso foi para a indústria automotiva também, mas é um negócio da indústria aeronáutica de muito tempo. Hoje não existe mais um avião comercial, quer dizer, ainda existe, mas a grande maioria dos aviões comerciais atuais são fly-by-wire. Você comentou uma coisa bem interessante, que é essa tecnologia que vai, por exemplo, das forças militares para os aviões comerciais. A mesma coisa acontece na Fórmula 1 e dos carros híbridos, do freio ABS e tantos outros gadgets que acabam indo para a mobilidade urbana.
Mas eu tenho curiosidade de saber a parte de simuladores, porque o Hamilton, por exemplo, um dos pontos fortes dele de conhecimento de pista antes de entrar numa pista, ele foi piloto iniciante, né, um principiante pelo projeto de Ron Dennis na McLaren, se deu muito bem, campeão mundial. E ele fala que ele atribui tudo isso ao que ele treinava em simuladores. Na aviação, essa eficiência também deve ser muito grande, porque imagina esse cara pegar pela primeira vez, eu vou usar um avião mais da minha época do que da fase atual, o 747, né? Que era o Jumbo, que hoje parece que é um avião que não é viável por conta da economia, me parece. Exatamente. Ele ainda opera... Ele é muito gastão, né? 4 motores, já tá na fase anterior da aviação, né? Mas ainda opera. Mas eu tive a oportunidade de ver, não desse, mas um Airbus num simulador que a Latam usava, a TAM na época usava em Miami. Sim. E eu fiquei realmente impressionado. Um leigo não consegue nem começar, não é que nem uma brincadeira de videogame, ou seja, quão eficiente é um simulador para aviação. Simulador, ele é muito eficiente e primordial no treinamento de pilotos, e muita gente acha que é só utilizado no início, na fase inicial de treinamento, e não. Ele é usado na aviação comercial a cada 6 meses para reciclagem dos pilotos. Então ele é essencial. Um simulador full motion, que a gente chama, que é aqueles que se mexem, né? Ele simula os movimentos, a força G, um pouco da força G. Aquilo lá é a última tecnologia que tem o mais próximo possível de um avião real. Eu já fiz vários vídeos e usei esses simuladores algumas vezes, e é realmente impressionante o nível de realismo, né? Claro que uma coisa que você nunca vai conseguir simular é a visão tridimensional da forma que é a realidade, todas as forças Gs, mas esse simulador full motion, ele mostra muito isso. Então, o simulador, ele serve principalmente para treinar o piloto para coisas que ele não quer que aconteça em voo. Então, emergências de todos os tipos, fogo no motor, panes de todos os tipos, alarmes, despressurização de cabine. Para você ter uma ideia, esse simulador, o profissional, ele simula até a despressurização de cabine com máscara de oxigênio, com o oxigênio. Claro que dentro da cabine não fica sem oxigênio, mas você veste a máscara e faz todos os procedimentos como se você tivesse fumaça. Então eles jogam fumaça na cabine também para você não conseguir ver as coisas e encontrar as coisas também pelo tato. Então tem muitas coisas legais que esse simulador simula, que o piloto fica pronto. Porque o que acontece? Quando você é um piloto, assim quem dirige carro, você dirige no automático, né? Então, uma emergência que acontece ali, alguém corta a sua frente, você dá, opa, né? Tá? O piloto, ele não pode ter esse... O que aconteceu? O piloto, ele tem que estar sempre pronto, né? Então, se ele ficar só decola, voo de cruzeiro, pousa, decola, voo de cruzeiro, pousa, sem problema nenhum... Passar por situações inusitadas. Ele precisa. O simulador provoca essas situações inusitadas. Exatamente. Porque o voo real não acontece nada de anormal, normalmente, né? Então ele tem que treinar o anormal para que ele esteja pronto se algo, infelizmente, aconteça, o que é muito difícil de acontecer. Uma pergunta agora de cinéfilo que adora esses filmes de catástrofe. Volte e meia, desde aeroporto, né? Que eu acho que foi o primeiro clássico, grande. Você deve ter visto 1.200, porque como eu vejo o Le Mans, você deve ter visto todos os aeroportos, né? Mas ele mostra, o piloto morreu, o outro está desmaiado, e por rádio ou por controle, um passageiro que não tem a mínima ideia da aviação consegue pousar um avião. Hoje isso é possível? Esse cara ser comandado por rádio, ou seja, alguém falando para ele o que ele tem que fazer e ele pousar a aeronave? Olha, é muito difícil, mas não é impossível. Eu já fiz esse teste e a pessoa que fez comigo conseguiu pousar o avião, né? Se o avião quebrou, bateu asa... Você fez esse teste no simulador? No simulador, Então, assim... Quantas horas de voo você tem, Fernando? Eu tenho quase 1.000 horas de voo. É pouco, porque eu não sou piloto comercial, né? Então, mas é bom. Assim... Você fez de teste e... Eu fiz de teste e é possível, mas assim, é muito difícil. Por quê? Apesar de hoje os aviões eles terem muito automatismo, né? Chega na hora do final de você encostar o avião na pista... Aproximação final, a aproximação final ali, ela é mais complicada. Mas sim, é possível acontecer. Eu já fiz teste, já vi outras pessoas fazendo teste, sempre em simulador, evidentemente, né? E deu certo. Agora, eu não sei na vida real quão certo daria, mas em aviões pequenos já aconteceu na vida real também, e aconteceu com um final feliz. Então não é impossível, dá para fazer. Na Fórmula 1 tem 2 momentos críticos, né, que todo piloto fala, que é a largada, né, e é uma ultrapassagem quando você está em segundo, vai para a primeira e você não pode arriscar perder aquela posição, jogar todos os pontos fora, mesmo brigando pela liderança. Na aviação, é mais difícil o pouso ou a decolagem? A decolagem.
Porque é mais difícil a decolagem? Porque a decolagem ela exige muito mais energia. Ela não é tecnicamente difícil. Tecnicamente ela é mais fácil, mas pro avião ela é mais difícil. Porque ela está exigindo muito mais energia do avião. Se você tem uma pane no motor, você vai ter que fazer um movimento ali para poder voltar ou pousar em frente ou fazer alguma coisa. O pouso, você já está sem essa energia, você está reduzindo essa energia, mas tecnicamente pro piloto, aí acaba sendo um pouco mais difícil porque ele tem que fazer o procedimento, parar e tudo mais. Só que como os pilotos fazem isso tantas e tantas vezes, acaba sendo muito mais do mesmo, né? O pouso naquele determinado avião. É bom saber disso, que agora eu vou ficar mais preocupado no pouso. Eu ficava mais... Não, ao contrário, porque eu ficava mais preocupado na decolagem. Eu tenho uma mania, né? De sempre sentar na janela, as pessoas acham que é só para dormir, não é. Eu viajei muito tempo morando nos Estados Unidos e eu trabalhava em Londres. Eu trabalhava numa consultoria. E pegava regularmente voo Nova York e Londres, que era o Pana 103. Você deve lembrar, 103, ele voltava a 003 e foi aquele que explodiu em Lockerbie. Né, que puseram uma bomba, mudou. A aviação muda o número do voo quando acontece um acidente. Eu lembro, por isso que eu nunca esqueço que era o voo 103 Nova York e Londres com a Panam. Mas eu gostava de sentar na janelinha para duas coisas. Primeiro, eu cronometrava quanto tempo ele levava para tirar as rodas do chão. O jumbo demorava de 40 intermináveis 50 segundos. Cara, e eu ficava rezando. Quando chegava perto de 50, eu falava, não, é hoje, né? E sempre levantava. Não vai sair. E outra coisa que eu reparava, Fernando, na hora do pouso, eu colocava... É toque isso, né? Eu colocava uma referência na janela para ver se o avião estava correndo paralelo à linha do aeroporto. Para ver se ele não estava... Porque eu também, uma vez, num pouso, ele saiu e foi parar na grama. Né? Saiu da pista. Então, pouso o avião, eu fico vendo a referência se ele está realmente paralelo, ou seja, se ele continua na pista. Mas enfim, coisas de maluco.